amores, tudo bem com vocês? E aí, como passaram da semana passada para cá? Espero que todos estejam bem, que todos estejam conseguindo aí acompanhar o nosso conteúdo da forma em que eu estou passando, né? Através das videoaulas, através das dúvidas lá pelo WhatsApp, da live. Eu espero que vocês estejam realmente conseguindo aprender e o mais importante de tudo, que vocês estejam me procurando para tirar as dúvidas, beleza? Olha, na última aula eu fiz uma proposta para vocês, não foi? Eu pedi para que vocês fizessem ali as atividades, deixa eu ver aqui, as atividades da página 15, não foi? Então eu vou deixar esta atividade aqui da página 15, eu vou deixar a correção dela disponibilizada lá no Google Drive. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar aqui a resposta lá pela foto que eu deixei lá no Drive e vai comparar. Se a sua resposta tiver o mesmo sentido, se estiver dizendo a mesma coisa, você pode pegar e colocar no certinho. Se você olhou e falou assim, xiii, tá tudo errado, fiz uma coisa nada a ver, o que você vai fazer? Apagar e corrigir, da mesma forma que nós fazemos na sala de aula. E aí, terminando isso, você vai escrever assim, correção feita lá no cantinho da folha. Certo, pessoal? Posso contar com vocês? Não é para deixar coisa em branco aí no livro, hein? Porque, olha, os exercícios estão sendo passados, as dúvidas estão sendo tiradas, não é mesmo? E a correção está sendo feita através da disponibilidade das respostas lá no Google Drive. Então, eu quero contar com vocês que quando nós voltarmos lá para a escola, para as aulas presenciais, eu quero pegar o livro de vocês, folhear e ver que vocês fizeram tudo bonitinho. Não deixem a atividade acumular, não deixe a coisa ficar para trás, porque quanto mais você deixa, mais difícil fica, não é? Lembra que eu falei também nas aulas de empreendedorismo da importância do planner? Mais do que nunca vocês têm que utilizar o planner. Para quê? Para anotar as atividades, para anotar as datas de entrega, para riscar ali o que vocês já fizeram. A organização nesse momento é essencial. Correto, pessoal? Vou ficar aqui, ó, só de butuca em vocês, hein? Vocês sabem que a Pro, mesmo de longe, eu continuo pegando no pé, eu continuo indo atrás, mandando mensagem, querendo saber como vocês estão, certo? Se você não estiver entendendo, fala assim, nossa, tá muito difícil essa matéria, me chama! Fala assim, professora, será que você pode conversar um pouquinho comigo? Eu não estou entendendo isso. Às vezes a gente fala de uma forma diferente e você entende, certo? Vamos para os nossos estudos de hoje? Na última aula nós falamos sobre o quê? Placas tectônicas. Lembra? Foi uma aula, olha, delicinha. Eu amei aquela aula. E hoje nós vamos falar sobre as formas de relevo. Por que isso, né? Porque a gente vem numa sequência de conhecimentos. Só para vocês terem ideia, a gente ainda está na unidade 1 e essa já é a terceira aula que eu gravo para vocês. Então, nós estamos assim, pouco a pouco, construindo os conceitos dessa disciplina que eu falo, que até suspiro para falar dela, que eu amo de paixão, que é a geografia. Porque a geografia é tão linda, gente. A geografia, ela vai mostrar para você o mundo que você vive, o mundo que você atua, não é? Esse mundo aí que é tão grande, que é tão diversificado, que tem tantas coisas para a gente ver, para a gente entender, para a gente analisar, né? Como é que esse mundo funciona? E uma das coisas que interfere assim em várias questões assim do dia a dia, em vários pontos, até mesmo em guerras, né? Nos recursos naturais, na disponibilidade, por exemplo, de água. Uma coisa que interfere em tudo isso é o relevo. E aí você fala assim, relevo, professora? Eu nem sei o que é relevo. Bom, primeira coisa, você tem que saber o que é relevo, né? Porque como que você vai estudar alguma coisa que você não sabe? Então, relevo nada mais é do que as formas da Terra, a forma da superfície da Terra. Se você vai andar de bike, por exemplo,
chegou um dia, você não está de quarentena, ai, chega até a palpitar aqui, ó. Você não está de quarentena, coronavírus foi embora, foi tudo superado e a nossa vida voltou ao normal. Aí, a sua família fala assim, galera, vamos aproveitar. Vamos dar um rolê de bike por aí. Ai, que legal, aí você vai, se prepara, coloca capacete, coloca cotoveleira, joelheira e tudo mais um pouco. Põe a sua roupa lá de bike, a sua roupa ali de ciclista, né? E vai andar de bicicleta. Quando você sai da sua casa, em algumas casas vai estar o quê? Um terreno plano, aí você, ai, que delícia andar de bicicleta, né? Ai, que gostoso, ó. Aí, de repente, você vê o quê? Uma subidona. Aí você, peraí, eu vou ter que subir aquilo, professora? Não, professora não, porque eu não vou estar lá, né? Pai, mãe, eu vou ter que subir isso. Sim, vai ter que subir. E aí você começa a subir. Ai, socorro, socorro, eu não aguento mais. E aí, de repente, quando você chega lá em cima, você vê uma descidona. E aí você fala, uhul, agora é nós, mano. Agora é nós. E aí você vai. Só que, opa, peraí. Aperta o freio aí, porque se você for de uma vez, você vai se esborrachar lá no chão. Em outras circunstâncias, aí nesse seu passeio de bike, você pega assim, uma subidinha e uma descidinha, uma subidinha e uma descidinha. O terreno não se decide. O que é isso, pessoal? Isso é o relevo. Isso daí são as formas do quê? Da superfície da terra, do lugar onde você vive, do lugar onde outras pessoas vivem, do lugar onde outros povos vivem. Então, tudo isso se chama relevo. Então, relevo são as formas da superfície da Terra. Pois bem, existem algumas formas de relevo que são bem típicas, porque você não pode falar assim, ai, como que é o relevo lá daquela região? Como que é o relevo do estado de São Paulo? Aí você fala assim, ah, uma hora sobe um pouquinho, outra hora desce um pouquinho, depois sobe mais, depois fica reto. Você não pode falar assim, não é? Lembra que eu ensinei para vocês lá que a gente tem o geografês, que é a linguagem geográfica, ai, falando em geografia de novo, ó, que é a linguagem da geografia? Pois bem, você tem que usar os termos corretos. Então você fala assim, ah, aquela região é uma região de planícies. Ah, aquela região é uma região de vales. Nossa! Vi na televisão um lugar que tem uma região montanhosa. Olha que lindo, não é? É muito mais legal quando você usa os termos adequados para cada ocasião, para cada circunstância. E hoje você vai aprender alguns que você já usou, mas que talvez você nem sabia muito bem como funcionava. Aí você fala assim, professora, você não tem slide hoje? Não, hoje eu não tenho slide. Talvez eu disponibilize o slide aqui no cantinho, vamos ver. Vou pensar no caso de vocês. Mas, de qualquer forma, se nós não utilizarmos os slides na aula de hoje, eu coloco tudo bonitinho lá no Google Drive para vocês. Assim você pode baixar. Se você quiser imprimir e colar os slides no seu caderno, ó, vai ficar show de bola, pode. Se você não quiser imprimir, não tem problema. Baixa os slides lá, dá uma lidinha antes de fazer a prova, que já é uma revisão para o dia que tiver a prova, para o dia que eu marcar a prova aí. Eu sei que vocês amam fazer prova, porque é nesse momento que vocês vão mostrar o quanto vocês aprenderam. E não foi pouco, não é? Porque eu sei que vocês são muito inteligentes, muito espertos e vocês aprendem bastante. Pois bem, vou pegar aqui, olha, no livro de vocês. Eu não estou falando, não estou tirando o conteúdo da minha cabeça. Nós estamos usando o quê? O livro do 6º ano, o livro azul do 2º bimestre, né? De qual? Sistema positivo. Então, pois bem, lá na página 16, página 17 e página 18, nós vamos falar sobre as formas de relevo. Então, primeira forma de relevo que nós vamos estudar hoje, as montanhas.
Todo mundo aqui, alguma vez na vida, já ouviu falar de montanha, não é mesmo? Então, o que que são as montanhas? Olha, as montanhas são grandes elevações de terra, né? Então, quando você vê um morro, né? Estou falando aqui a palavra errada, mas uma grande elevação, algo bem alto mesmo, você vai chamar do quê? De montanha. Montanha é uma forma de relevo, né? Então, olha, aqui no livro tem uma informação super importante e eu vou pedir para você grifar essa informação lá no livro de vocês. Então, está aqui, ó, na parte de montanhas. Então, está lá, ó, trata-se de uma forma de relevo bastante visível, é lógico, é tão alto que dá para ver, ó, de longe. Representam as maiores elevações da Terra, com altitudes que chegam a superar 8.000 metros. Imagina 8.000 metros. Deixa eu pensar mais ou menos. É como da sua casa lá em São Mateus, por exemplo, quem mora ali perto da escola, né? É muito distante, gente. Então, são muito grandes. Em geral, podemos definir as elevações, né, como montanhas, as elevações com mais de 300 metros de altura. Então, a partir de 300 metros de altura, a gente já pode falar que é uma montanha. Então, grifem isso no livro de vocês, ou com marca-texto, ou com lápis de cor, ou com canetinha, da forma que vocês preferirem. É isso 300 metros em relação a quê? A base, ou seja, imagina aqui que tem a base, né, uma área mais plana, começou aqui a elevar, você já começa a contar. Você não, né, os geógrafos. Então eles vão, já começam a montar e falam assim, olha, aquela montanha tem 450 metros. Aí o outro fala assim, ai, olha, aquela outra montanha tem 1.700. E assim eles vão classificando essas montanhas. Se for menor que 300 metros, a gente não pode falar que é uma montanha. A gente chama do quê? De morro. Então, o que que é um morro? Morro é uma média, né? Uma pequena elevação de terra, tá bom? O que mais que tem aqui? Um tipo bastante comum, né? Assim, do quando tem várias montanhas uma ao lado da outra, a gente chama do quê? De cordilheira, quando são montanhas muito altas. E outras cadeias montanhosas, se elas forem mais baixas, elas são chamadas de serras. Então, a cordilheira é um conjunto de montanhas altas, bem altas, e as serras são um conjunto de montanhas de menor proporção, tá bom? Mais baixinhas, mais anãozinhas, tá? Então, uma das características da cordilheira é o quê? Como é que você sabe diferenciar quando é uma cordilheira e quando é uma serra? A cordilheira, ela tem o seu topo assim, ó, pontudo. Por quê? É um terreno mais jovem, então fez lá a formação e aí ela é mais pontuda. Quando vai desgastando, vai passando o tempo, vai gastando, né? Então, quando vai desgastando, ela vai o quê? Diminuindo. Então, ó, ela não é tão pontuda, ela vai, ó, diminuindo. E aí nós chamamos do quê? De serras. Por isso que as serras são menores que as cordilheiras, ok? Então, cordilheira é um terreno mais alto, né? Uma elevação mais alta e pontuda. A cordilheira é mais baixa e mais desgastada. Eita, falei tudo errado. Então, pessoal, para diferenciar aí cordilheira de serra, as duas formações, tanto as serras quanto a cordilheira, elas são compostas por morros ou montanhas. A diferença é que a cordilheira, geralmente a ponta das montanhas são pontudas. Já as serras, elas são mais arredondadas e mais baixas, né? Então, por que isso acontece? Porque a montanha, né, que forma o que? A cordilheira, ela é mais jovem, então a ponta dela ainda não foi desgastada. Com o passar dos milhares de anos, essa ponta, ó, o
vento, a chuva, a água, a neve, vários fatores vão fazendo com que gaste essa pontinha. E aí ela vai ficando mais arredondada e mais baixa. Então, se você ver várias montanhas, só que com o formato mais redondinho e mais baixo, nós estamos falando do quê? Serras. Quando você vê várias montanhas, uma do ladinho da outra, só que com as pontas bem assim, ó, triangulares, a gente chama do quê? Cordilheira. Quem é mais jovem? As cordilheiras. Quem são as mais velhas? As serras, ok? Agora nós vamos falar de altura versus altitude. Altura é quando você pega um ponto qualquer, então pegou lá um ponto, a base, e você mede da base até a ponta. Por exemplo, deixa eu riscar aqui para vocês. Tem aqui, olha, a base, um terreno. E aí começou o quê, ó? Uma montanha. A altura dessa montanha, eu vou pegar aqui, ó, da base até o topo aqui. Então, eu vou medir a altura. Agora, quando eu falo em altitude, eu estou falando de uma outra coisa. A altitude é a distância do que? Em relação ao nível do mar. Então, eu vou medir aqui do nível do mar até o topo. Então, pode ser, deixa eu apagar aqui, né? Pode ser que eu fale a altura de uma montanha. Ah, aquela montanha tem 1.500 metros de altura. É da base até o pico lá, até o topo da montanha. Agora, em qual altitude está essa montanha? Aí tem que ter um estudo mais detalhado para saber em relação ao quê? Ao nível do mar, ok? Agora nós vamos falar de planaltos. Ai, eu amo os planaltos. Então, o planalto, ele é um terreno o quê? Muito antigo, que já foi desgastado pelo tempo, né? E é no planalto, o planalto ele é sempre mais alto, por isso que fala, ó, planalto, né? Alto, planalto. Então, quando a gente fala em planalto, significa lugares mais altos. Só que planalto dá a falsa impressão que é um lugar plano. Nem sempre. Por quê? É em cima dos planaltos que vão se montar, que vão aparecer, por exemplo, as serras, as chapadas, né? Então, quando a gente fala em planalto, é um terreno mais elevado, aonde a gente vai encontrar serras e chapadas, ok? Então, essa é mais ou menos assim a caracterização de um planalto. Depois eu vou mostrar nos desenhos, no gráfico para vocês, vai ficar mais fácil vocês visualizarem. Agora nós vamos falar do que? De planícies. Então, estou aqui na página 18 de vocês. Depois vocês vão pegar o celular de vocês e vão olhar o que tem aqui, ó. O que será que a gente tem aqui nesse QR Code, né? Então, olha, vamos ver se tem mais QR Codes. Aqui não. Então, aqui nas planícies tem um QR Code. Eu tô vendo aqui um controle de joguinho. Deve ter coisa boa escondida aqui no livro de vocês. Então, as planícies, elas já são, ó, diferentes, né? Planalto é um terreno relativamente plano, porém com algumas ondulações, né? E mais altas. E as planícies é um terreno que mais baixo, né? E mais reto, não tem tantas inclinações. Então, quando a gente fala em planície, é um terreno mais baixo e plano. Beleza, pessoal? Aonde é que as planícies elas vão se apresentar, né? Elas vão se apresentar geralmente perto do mar, né? Ao nível do mar ou no leito de grandes rios. Quando tiver um rio assim muito conhecido naquela região, você pode ter quase que certeza absoluta do quê?
que a região em volta daquele rio ali vai ser uma planície. É por isso que nós falamos sobre rios de planícies, rios de planaltos. Por exemplo, um rio de planalto, que é uma região relativamente plana e alta. Então, o rio ele vai correr, só que sempre para um lugar mais baixo. Então, vai ter cachoeira, vai ter correnteza. Já um rio de planície é um terreno mais brando, assim, um terreno mais reto, mais tranquilo. Então, o rio ele vai fazer curvas ali para seguir tranquilamente o seu fluxo até chegar à foz. Então, isso a gente está falando do quê? De planícies. Então, é um terreno mais plano e mais baixo, geralmente ao nível do mar e no leito dos grandes rios. E agora nós vamos falar sobre depressão. Calma! Não precisa chorar, gente, não é depressão de, oh meu Deus, estou triste, oh, não é isso, tá bom? É a depressão como forma de relevo. Então, o que é uma depressão? A depressão nada mais é do que um terreno que ele é mais baixo do que o seu entorno. Então, por exemplo, pode ter uma depressão numa área de planalto? Pode ter. Imagina que tem um planalto lá, né? Ondulado, só que daí, ó, um terreno ondulado, só que tem uma parte que faz assim, ó, que abaixa o terreno. Essa parte mais baixa a gente chama de depressão. É por isso que quando as pessoas estão com depressão, as pessoas falam assim, ah, eu estou tão para baixo. É por causa disso, porque depressão significa o quê? Mais para baixo. Vocês sabiam que em algumas regiões, sabe a lombada lá da rua? Alguns falam obstáculos, outros falam lombada. A lombada ela é como se fosse um morrinho. Existem alguns lugares que não tem lombadas. Existem alguns lugares que os obstáculos são depressões. Então, lá na placa de trânsito tá assim, ó. Cuidado, atenção, depressão a 100 metros. Não é que você vai ficar triste daqui a 100 metros. É porque daqui a 100 metros, imagina aqui que a rua está vindo, né? Vai ter o quê? Uma baixa aqui no terreno, um buraco no terreno. Então, nosso relevo, quando a gente fala em depressão, é mais ou menos isso. Tem uma área mais ou menos plana, ou até mesmo com uma serrinha aqui, uma área mais baixa que depois eleva de novo. Deu para entender? Então, isso daqui é o que nós chamamos de depressão. Certo, galera? Vou colocar para vocês agora um slide onde eu vou mostrar bonitinho ali cada parte num esquema, num desenho para vocês, tá bom? Já volto, vou respirar um pouquinho enquanto vocês olham o slide aí com as formas de relevo, certo, pessoal? Mas, ó, não é para dormir não, porque eu já volto, hein? Bom, então, como eu estava dizendo, né, vamos analisar aqui a imagem, ok? Olha, tá vendo aqui essas montanhas aqui no fundo, olha? Elas são o quê? São aquilo que a gente chama de cordilheiras, né? Então, tá vendo a pontinha dela aqui, conforme eu falei, ó, ela é mais pontudinha. Sempre a ponta de uma montanha a gente vai chamar de pico, que é o ponto mais alto da montanha, né? Então, o pico da montanha é sempre o ponto mais alto. Quando é só uma elevação de terra, a gente chama de montanha. Quando são várias, a gente chama de cordilheira. Vamos descer aqui. Estão vendo essas daqui agora? Olha, pode ver que elas são menores e mais arredondadas aqui na pontinha. Essas daqui são o que? São as serras. Então, é um conjunto de montanhas menores, né? Montanhas ou morros menores. E aí, elas estão onde? Na região de Planalto. Tá vendo que eu falei que o Planalto é um terreno relativamente plano? Porque ele não é
todo plano assim. Tem também em cima dele, né, sobre os planaltos, o que a gente chama de serra, de morro, de chapada. O que é uma chapada? É como se fosse uma montanha, mas ao invés de ter um pico arredondadinho, ele tem uma parte bem retinha, bem plana, parece uma mesa, tá? Então, tá vendo que esse terreno aqui, olha, ele está mais alto, por isso que ele é um planalto. Sabe esse degrau que forma aqui? Entre a planície e o planalto vai ter um degrau, geralmente onde tem a ocorrência de cachoeiras aqui, olha. Esse degrau, esse paredão aqui, a gente chama de borda, borda escarpada ou só escarpa. Então, se vocês virem, por exemplo, lá numa atividade, na prova, pinte de vermelho a escarpa da imagem. A escarpa é o quê? Esse muro aqui, essa parte aqui, tá bom? E aqui nós temos o quê? A planície. Lembra que eu falei que a planície ela vai ficar mais ou menos ao nível do mar, no leito dos grandes rios. Tem rio aqui? Tem, mas eles são rios o quê? Pode ver, eles são mais retos, ó. São rios de planalto, onde vai ter sempre o quê? Uma cachoeira, por causa do desnível do terreno, né? Agora, o rio de planície, ó, ele é mais sinuoso, ele faz essas curvinhas aqui, tá bom? Então, nessa imagem, nós temos, ó, planície, planalto, as serras, montanha e as cordilheiras, ok? Faltou uma colega aí, não faltou? Faltou a depressão. Vamos olhar uma próxima imagem. Aqui a mesma coisa. Então, nós temos, ó, a montanha, a colina, que pode ter uma colina numa área de planalto, ou às vezes até mesmo numa área de planície, o vale, né, que é o espaço entre terrenos mais elevados aqui, ó, mas esse vão que se forma aqui no meio, né? Só que olha a nossa colega aqui, ó, depressão. Tá vendo que aqui é um terreno mais alto, o entorno, e parece que tem um buraco aqui no meio? Pois bem, essa área mais baixa aqui, ó, que forma esse desnível, é chamada de depressão. E o planalto aqui. Nessa imagem, o planalto ele tá plano e alto, né? Ele tá bem plano aqui. Mas, na verdade, geralmente um planalto vai ter o quê? As serras. Então, tudo isso aqui, ó, é uma região de planalto e aí tem o vale aqui no meio. Ok, pessoal? A cordilheira lá no fundo, ó, com a pontinha mais triangular. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? O rio de planície aqui, né? Fazendo esse zigue-zague, tá? Eu queria que vocês observassem essa imagem com atenção para a gente poder trabalhar com imagens assim mais para frente, tá bom? E aí, conseguiram entender melhor com a imagem lá, eu mostrando com a caneta? Espero que sim. Se ficar qualquer dúvida, já sabe. Pode me perguntar, tá bom? Agora eu vou pedir para vocês pegarem o livro, e é super importante, tá, pessoal, que vocês acompanhem as videoaulas junto com o livro, igual vocês fazem lá na sala, certo? Porque assim você vai grifando. Se eu falei alguma coisa legal, você pode grifar lá no livro, ok? Nós vamos fazer juntos agora aqui, olha, a página 19. Então, na página 19 está assim: organize as ideias. Identifique os termos que se relacionam a cada uma das definições a seguir e registre, ou seja, escreva aí. Então, nós temos aqui, ó, vários quadrinhos, lá na página 19, eu vou ler aqui junto com vocês, ó. Movimentos no manto terrestre de material ascendente, ou seja, que sobe, e descendente, que desce, que ocorrem por causa das altas temperaturas no interior do planeta. Lembra, turma, que eu falei para vocês daquele movimento, ó, que sobe, que esquenta, que parece a caneca de leite lá no fogo? Pois bem,
Esse movimento se chama convecção. Então, escrevam aí no livro de vocês. Convecção. Com C mudo. Convecção. Tá bom? Agora, corresponde à camada sólida e externa do planeta, constituída pela crosta e pela parte superior do manto rígido. Qual é essa camada externa do planeta, aquela casquinha lá? Tanã, tanã. Você sabe qual é? É a litosfera. É a camada que nós estamos estudando, né, pessoal? Onde ficam as rochas aí. Então, no quadrinho 2, escrevam litosfera. Vamos para o 3. São constituídos pela combinação de diversos elementos químicos. Que coisa difícil isso, hein? Geralmente formados por processos inorgânicos. Nossa, professora, o que é inorgânicos? É processos que não têm vida, sem vida. Inorgânico o quê? Natural e é formado na crosta terrestre. Meu Deus, o que será? Combinação de diversos elementos químicos que se formam, que não tem vida. Então, se não tem vida, não é nenhuma planta, não é nenhum bichinho. É o que, pessoal? Minerais, né? Então, a resposta 3 aí são os minerais. Vamos para 4? Ó, respira, hein? Ainda bem que no vídeo dá para você parar e voltar, né? Então, ficou aí, minerais. Próximo. Agora, olha, um conjunto de minerais ou massa de um único material ou mineral agrupado. Quando esses minerais se juntam, nós temos o quê? Tadã? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Um agrupado, um aglomerado de minerais. O que pode ser? Junta um mineral aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. E aí forma o que, pessoal? Uma rocha. Para quem acertou, parabéns, hein? Ai, queria estar na sala para vocês ficarem. Eu, professora. Não tem aqui. Tudo bem. Agora vamos lá. Próximo, vamos mudar de assunto um pouquinho. Porções nas quais a litosfera está dividida e que se movem impulsionadas pelo calor que tem lá no interior da Terra. Então, olha lá. Porções. O que são porções? Pedaços. Pedaços, né, da litosfera, que a litosfera foi dividida e que se movem por causa do calor que tem lá no interior da Terra, por causa daquele movimento de convecção. Quem são essas daí? São as placas tectônicas, tema da nossa aula 2. Então, escrevam aí, placas tectônicas. Agora, vamos ver os movimentos da placa tectônica, igual eu falei lá na aula passada. Porções, opa, não é porções não, já estou na outra aqui. Região de contato entre as placas tectônicas, na qual ocorre a formação de uma nova crosta, levando ao movimento de afastamento entre elas. Então, lembra que eu falei dos 3 movimentos lá? Que um se junta, outro se afasta e outro se movimenta paralelamente? Esse movimento que as placas se afastam é um movimento divergente. Então, escrevam aí. Limite ou movimento divergente. Agora outro, hein? Região de contato entre as placas tectônicas, onde pode acontecer a formação de cadeias de montanhas, levando, fundindo, né, parte da litosfera com o manto, ou seja, as placas estão se encontrando, né? E formando quem? As montanhas. Essas placas aí, elas fazem um movimento o quê? Convergente. Então, escrevam aí, movimento convergente ou limite convergente, é a mesma coisa. Próximo, olha, tô ficando cansada. Região de contato entre as placas com movimentos laterais e contrários, onde podem acontecer os terremotos. Então, terremoto, ó, movimentação
paralela, ou seja, elas estão uma do ladinho da outra, só que uma vai para um lado, outra vai para outra. É o que? Que limite é esse? Qual é esse movimento? Transformante. Então, ó, nós temos aí o divergente, que forma um novo terreno, né? Elas vão se afastando. O convergente, que é responsável pela formação de montanhas. E o transformante pela a ocorrência do quê? Dos terremotos. Estamos conseguindo, hein? Primeiro, essa é difícil, gente. Eu nem falei na última aula sobre essa aqui. Primeiro meteorologista a constatar que os continentes se moviam em relação aos outros. Essa teoria se chamou teoria da deriva continental. Quem foi o meteorologista que fez isso? Foi o Wegener. Vou escrever aqui para vocês. Eita, já tô até aqui, ó. Gostaram do meu novo estúdio? Eu roubei o quarto da Mariana. Ó. Wegener. Tá bom? Escrevam aí. Anotem para não esquecer. Pode ser que caia na prova alguma coisa desses quadrinhos, porque aqui está o resumo dessas 3 aulas, né? Agora, bloco único de terras imersas que se fragmentou, ou seja, se separou há 220 milhões de anos. É a Pangeia. Tinha um grande continente, coloquei até o vídeo lá na última aula para vocês, e ele foi se separando. Então, é Pangeia. Como que se escreve Pangeia? Nossa, a letra ficou feia, porque escrever sentada aqui, né? Pangeia. Agora, tipo de rocha formada por sedimentos que foram transportados de diferentes maneiras, de rochas ou terrenos pré-existentes até um lugar de acumulação. Ou seja, esses sedimentos foram se acumulando. Que tipo de rocha que se formou aí? Moleza, né? Rocha sedimentar. Depois, as rochas que se originam da solidificação do magma, podendo ser intrusivas quando a solidificação é nas camadas interiores ou extrusivas quando a solidificação ocorre na parte externa da litosfera. Muito fácil também, nós estamos falando de rochas magmáticas. E agora, para acabar essa atividade, rochas que sofrem ou que sofreram modificações em sua estrutura química ou física, em razão, né, das grandes pressões e elevadas temperaturas. Aqui são rochas metamórficas, que são aquelas que se transformaram ao longo do tempo, né? Bom, pessoal, é isso, né? Então, nós já fizemos aqui a página 19 e nós temos aí a página 20, que vocês vão fazer em casa, né? Ou eu já tinha pedido. Eu acho que eu já tinha pedido na última aula, será? Não lembro. Agora, pessoal, nós temos lá o questionário, né? As questões da página 20, que estão assim, ó. Questão A, vocês vão responder aí no livro de vocês. Qual é o significado da palavra litosfera, né? Então, vocês vão colocar aí no livro de vocês, vão pesquisar, né? B, como são formadas as rochas magmáticas? C, como são formadas as rochas sedimentares? Nós já falamos bastante sobre isso. Como são formadas as rochas metamórficas? Depois, explique a importância das bacias sedimentares para os seres humanos. Olha, essa daqui eu já vou dar uma dica. Por que a bacia sedimentar é importante? Porque na bacia sedimentar, por exemplo, que a gente encontra o petróleo, que é tão importante para a nossa economia, para fazer combustível, não é?
E 3, por que podemos comparar o que ocorre no interior da Terra com a dinâmica da água fervendo no interior do planeta? No interior de uma panela, desculpa. Por que a gente pode comparar? Porque é a mesma coisa do leite, né? Então, nós podemos comparar o que acontece no interior por causa do calor que existe no interior da Terra, que faz com que a água ferva e o vapor suba ali, né? Então, a gente pode comparar por quê? Por causa do calor, ok? Façam essas atividades. Na próxima aula, eu vou colocar para vocês as respostas, para vocês poderem fazer ali as correções de vocês, né? Na última aula, eu tinha pedido a página 15, né? Vou colocar também lá no Google Drive as respostas e aí a gente encerra esse capítulo. Na semana que vem, nós vamos voltar aí com a unidade 2. Olha lá, nós estamos avançando, hein, pessoal? A gente tá assim, nós estamos conseguindo vencer essa batalha aí, né? Olha quanto conhecimento que vocês já estão adquirindo. Então, deixem as lições todas feitas, tudo bonitinho. Corrijam, façam as correções, tirem as dúvidas de vocês e aí a gente vai se falando. Eu espero, as minhas orações estão todas voltadas para que tudo isso se resolva, para que a gente possa se ver logo logo, para que a gente possa se abraçar de novo, né? E para que a gente possa continuar aí de uma forma mais assim, mais juntinho, né? Mais ali eu olhando para vocês, vocês olhando para mim, porque é igual eu falei, sabe o que eu falei? Eu vou lá no Facebook de vocês, vou começar a imprimir fotos e vou colar pela parede. Porque aí quando eu gravar a minha aula, eu vou achar que eu estou falando assim para cada um de vocês, porque eu fico aqui olhando, ó, no celular, e o celular não é bonito igual vocês são, sabia? Tenho muita saudade, acredito que vocês também estejam, mas isso daí é uma coisa passageira. A gente vai superar tudo isso que está acontecendo e nós vamos voltar, e nós vamos voltar mais fortalecidos, dando valor às pequenas coisas, né? Valorizando o dia a dia, valorizando os amigos, matando a saudade, né? E dando valor para aquilo que realmente importa na vida da gente, que é ter saúde, que é ter amigos, que é ter alegria. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Mantenham aí a rotina de vocês, respeitem os horários e qualquer dúvida já sabe, só me chamar. Só que me chama no bom horário, tá bom? Porque à noite eu prodorme, tá bom, pessoal? Beijos no coração, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!